Agora vamos ir com mais um super tema no nosso palco, Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Vamos falar sobre ativo estratégico para o ambiente de negócios. E para conversar com a gente, como a gente consegue ter mais estratégia, ser mais direcionado a dados para tomar decisões assertivas na nossa empresa. A gente, só um PS, eu fico falando rápido e coitada, eu dou trabalho para os meninos que estão aqui. Eu achei sensacional. Eu, aqui do lado, o coitado estava tão investido, fazendo a tradução em Libras. E aí eu achei genial. Às vezes eu falo rápido só para ver eles dançando, coitado. É, aquela que está ali sentada, ó, dou trabalho para ela também. Mas agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos chamar o nosso próximo palestrante, que vai falar para a gente como ter mais estratégia no nosso negócio, sendo orientado a dados. Para conversar com a gente, vem agora ao palco, Walter Lacerda. Uma salva de palmas para o Walter e seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí, né, da Campus Party para estar aqui, participar junto com vocês, trazer um tema tão relevante que é falar de dados. Inicialmente, vou me apresentar. Trabalho hoje na Visa, né, trabalho hoje no time de ciência de dados da Visa, né, onde basicamente a gente trabalha hoje ajudando os nossos clientes a entender melhor, né, e, né, utilizar, né, todo o capital intelectual que a gente tem em ciência de dados como um fator estratégico para ajudar eles aí dentro dos seus negócios. Né. O tema que eu trouxe hoje, que é, até coloquei ali um dados na frente, né, um ativo estratégico para o ambiente de negócio, fiz um pequeno ajuste, é porque dentro do cenário que a gente está hoje, é muito interessante a gente entender, principalmente eu vi várias palestras hoje relacionadas à inteligência artificial, né, e como a gente hoje está utilizando basicamente essas tecnologias para poder, né, melhorar o nosso ambiente de negócio, ser mais, né, otimizado, a trazer, né, processos, né, que nos ajudem no nosso dia a dia, mas a gente esquece um pouco, né, de tudo que está por trás, né, de tudo que a gente processa, de como a gente trabalha o dado. E hoje, né, essa palestra, ou esse momento que a gente vai, né, conversar um pouco aqui, é justamente para trazer para vocês esse viés, né, de tudo que está por trás, como a gente olha, como é que a gente trabalha a questão estratégica de maturidade, e aí a gente vai decorrer aqui dentro desse dia. Tá? Aqui está o meu LinkedIn. Quem quiser depois entrar lá também, me adicionar dentro do LinkedIn, fique à vontade. Né, quiser bater um papo, quiser, né, trocar uma ideia, então tá aí para a gente poder compartilhar. Tá? Então, eu só trouxe alguns disclaimers aqui que são bem importantes da gente falar um pouco, que é basicamente todos os estudos, comparações, né, e as apresentações que eu estou trazendo aqui para vocês, elas são basicamente destinadas para fins informativos, para a gente discutir e falar um pouco sobre, né, o que a gente olha no mercado hoje como negócio. Né? Sobre as sessões de melhores práticas, né, também, né, a gente vai falar muito sobre conceito, vai falar muito sobre como utilizar, né, o dado como um processo estratégico, mas é importante reforçar para vocês que tudo isso não é uma recomendação direta de consultoria, né, que é importante, dentro de tudo que a gente vai discutir aqui, ter uma análise mais aprofundada, que vocês olhem isso, né, considerando o ambiente de negócio de vocês, para que vocês possam, né, trabalhar isso, né, com mais assertividade. Tá? E as questões aqui, tem mais alguns pontos relacionados a logotipos, né, que são proprietários das marcas e tal. Então é importante trazer esses pontos para a gente conversar, né, basicamente aí como a gente está observando, né, o dado que a gente está trazendo aqui na apresentação. A agenda que a gente propôs, né, para esse momento aqui é a gente falar um pouco sobre a visão de mercado. Então, o que a gente observa hoje como mercado quando a gente olha do ponto de vista de dados. Falar rapidamente para vocês, trazer um caso de uso, como é que a gente observa a utilização de dados dentro da Visa. Né? Falar um pouco sobre disrupções, oportunidades, como é que isso afeta, né, o ambiente de negócio a partir do dado. Trazer o dado como ativo efetivamente, então o que ele pode proporcionar para a gente como ambiente de negócio.
falar um pouco sobre tecnologias em Analytics. E aí aqui olhar muito a questão de inteligência artificial, o que existe hoje, o que existe de técnicas de estatística, técnicas que hoje são, basicamente, que dão suporte a tudo isso que a gente está vivendo hoje. E aí eu trouxe alguns cases de mercado também, para a gente poder comparar um pouco, né? Então, o que uma empresa está fazendo e como é que o mercado, né? O que a gente está observando hoje no mercado. E aí depois a gente para um tempinho ali para trocar uma ideia, se alguém tiver alguma pergunta, a gente bater um papo e falar um pouco, tá bom? E aí fiquem à vontade também, pessoal. Se tiver algum ponto que vocês quiserem explorar e quiserem trocar uma ideia no final, a gente pode usar esse momento para falar um pouco. Legal. Então, começando, né? Esse slide aqui é um slide, ele reflete muito o momento que a gente está vivendo, né? A gente falava muito lá no passado que a gente estava vivendo uma transformação digital, né? A transformação digital está chegando, né? Quando veio a pandemia, que a gente teve que ficar tudo em casa, usar basicamente tudo conectado, a transformação digital ela veio e embarcou a gente dentro de um processo digital que todos nós, né, tivemos que estar mais conectados, né, tivemos que aprender a usar muitas tecnologias que não estavam no nosso dia a dia, a criar processos, políticas, né, para a gente conseguir interagir com o dado num ambiente que não era um ambiente comum para todos nós, né? No passado, quando a gente falava assim, não, vou trabalhar só de home office, 100% home office, como a gente tem hoje, era quase um tabu, né? Muita gente olhava e falava assim, cara, 100% home office, não dá, não sei como é que isso funciona. E hoje, quando a gente olha no mercado, isso já está muito natural. E isso trouxe para a gente muitos desafios. Desafios relacionados à segurança, relacionados a como a gente trabalha com o dado, como a gente cria soluções pautadas nesse cenário, porque o nosso cliente, né, ele é, a cada dia que passa, mais exigente. Ele demanda uma eficiência da gente mais rápida, né? Ele quer ter uma resposta mais rápida. E os clientes, que somos nós em alguns casos, no caso da Visa não, né, porque a Visa não tem informação de cliente dentro de casa, né, então a gente não tem informação do consumidor, a gente tem informação basicamente das transações, mas a gente não chega no nível consumidor. Mas os nossos clientes, né, que trabalham junto com a gente, né, acabam, né, demandando basicamente, né, conhecimento, né, e esse conhecimento, né, é suportado, né, basicamente por essa necessidade que a gente tem aqui. Quando a gente olha esse novo universo tecnológico, eu trouxe aqui um infográfico para a gente dar uma olhada qual é a demanda que a gente tem e como a gente está vivendo hoje, não só a questão de transformar os processos e como a gente entra dentro do cenário de transformação, mas quando a produção, né, de dados, né? Isso aqui olhando para quê? Olhando para um minuto. 60 segundos, a quantidade de informação que a gente gera. Não ficou muito bom a resolução, mas a gente tem ali 2,4 milhões de pesquisas no Google, 94 mil, né, minutos ali assistidos dentro do YouTube, 347 mil tweets. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque, para dar uma ideia para vocês da quantidade de dados que a gente tem produzido, e isso traz para a gente diversas necessidades, diversas demandas, né? Traz para a gente desafios de como é que a gente vai trabalhar o budget para poder trabalhar todos esses dados, como é que a gente vai trabalhar o nosso ambiente para conseguir processar esses dados, né, para a gente conseguir utilizar esses dados dentro de processos. E aí aqui pensem assim, existem empresas hoje que trabalham com um dado, né, com esse dado aqui, que a gente está vendo, e existem empresas que trabalham dentro do seu ambiente de negócio, basicamente com o seu dado, né? E dentro do seu dado também, o workload de informação aumentou muito. Por quê? Porque a gente está gerando muito mais dado dentro do ambiente de negócio, né? Então, a questão de qualidade de dados é um ponto super importante. A questão de performance. Então, não adianta nada eu ter muito dado, mas como é que eu utilizo esse dado? Como é que eu pego esse dado e coloco ele, né, para me gerar algum tipo de retorno, né, que seja estratégico? E a questão ali de analytics em si, né? Então, tem aquela velha máxima, né? Eu tenho dado, enquanto eu não processar esse dado, né, e entender o valor daquele dado e gerar algum tipo de informação, eu não consigo transformar isso em conhecimento e tomar algum tipo de decisão. Então, isso aqui é um pouco se a gente for pensar, um pouco utópico, né? Porque a gente sempre quer ter mais dados, mas ter mais dados traz para a gente muitos desafios, e esses desafios, né,
exigem da gente ter uma capacidade analítica maior, ter profissionais que conheçam, né, como a gente vai trabalhar com o dado. Por quê? Porque se eu não processar isso, não gerar informação, eu não consigo tomar uma decisão assertiva que vai gerar para a gente realmente aquele diferencial estratégico. Indo um pouco para um panorama, né, e trazendo aqui alguns itens que sejam, talvez alguns resumos ali de tudo aquilo que a gente falou, né, nos últimos 2 anos, a gente produziu basicamente, né, mais dados do que toda a história da humanidade. Então, se você pegar desde a Idade da Pedra lá, né, e você pegar tudo que foi produzido, né, nos últimos 2 anos, a gente praticamente gerou, né, em dados a quantidade similar. Né? A questão aqui, a quantidade de informação que a gente processa, né, a quantidade de informação gerada para cada humano hoje, né, em 1 segundo, é em torno ali de 1,7 megabytes. Então, pega ali celular, pega ali mensagens que vocês enviam, o WhatsApp que a gente troca informação, junta tudo isso, a média que a gente tem hoje é 1,7 megabytes e crescendo. Então, pensa que tudo isso tem que ser armazenado, processado, observado, para de alguma forma a gente conseguir trabalhar. O universo já acumula ali cerca de 44 zettabytes, né, de informações, então isso aí seria algo em torno de 44 trilhões de gigabytes, que é muito do ponto de vista de dados. E hoje, né, espera-se um aumento significativo, né, na conexão de dispositivos conectados com IoT. E o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que no passado a gente tinha muito nosso celular ali, no começo, né, conectado na internet. No futuro no futuro não, a gente já tem carro conectado, geladeira conectada, drone conectado, está tudo já conectado na internet, gerando dados, né? E de alguma forma, se eu não me engano, os últimos números que a gente tem é algo em torno de quase 50 bilhões já de dispositivos conectados na rede hoje. Tanto que teve a mudança do IPv4, né, para o IPv6, justamente porque estourou a faixa de IP e aí teve que mudar porque não ia ter como colocar os dispositivos na rede. Então, isso aqui é um pouco para ilustrar para vocês o quanto, né, você ter dados, né, e o quanto você está vivendo desse universo que a gente está hoje, produz dados. Isso interno à sua organização ou externo à sua organização. Tudo isso acaba gerando para a gente uma disrupção. Disrupção, né, dependendo de como você olha para aquilo, né, ela pode ser uma oportunidade para a gente se posicionar. Como eu me posiciono como empresa, como negócio, para conseguir utilizar basicamente esse cenário que a gente está vendo aqui e gerar, né, e trabalhar o dado como um ativo estratégico para a gente. Né? E aí, eu estou trazendo um case aqui, primeiramente mostrando para vocês um pouco como a gente pensa lá dentro de casa, que é basicamente um case nosso aqui, que a gente chama de jornada de viajante, que é basicamente um case voltado, né, a entender, né, qual é a jornada do viajante dentro do nosso ambiente. Né? Isso traz para a gente vários benefícios. A gente, como consumidor aqui, quando a gente está interagindo com os nossos, com o banco, com os nossos bancos, né, os players que trazem para a gente aí o nosso cartão, né, a gente, né, tem vários cenários que a gente consegue gerar ali, basicamente com o dado que a gente gera. Esse aqui é um case, né, que é bem interessante porque ele traz para a gente, do ponto de vista de perspectiva, a jornada inteira. Né? Então, como é que a gente, quando inicia um planejamento de uma viagem, né, o que por trás, né, desse planejamento de uma viagem a gente gera de dado, né, e como a gente pode, né, como cliente, né, entender basicamente quais são os fatores, né, que estão relacionados com isso, e a gente, é claro, né, como empresa aqui trazendo esse case para vocês observarem, como é que a gente, né, ajuda os nossos clientes a, né, ajudar os clientes deles. Né? Esse é o grande X da questão. Né? Então, esse case é bem interessante porque ele já começa a falar um pouco sobre a questão da estatística, né? E de como é que a gente usa o processo analítico aqui como suporte para fazer isso. Então, existe ali no início uma segmentação do público-alvo. Então, qual que é o público-alvo que a gente quer chegar? Né? Existe uma elaboração ali de quais são as ações e qual é o planejamento que a gente vai chegar, que a gente vai ter ali, basicamente, com os dados e com as informações que a gente observa. Depois tem a questão da gestão da comunicação e, é claro, a gente avaliar o resultado, né, que foi efetivo. Só da gente trabalhar um processo organizado com um dado,
já é muito benéfico para a gente. Por quê? Porque eu tenho começo, meio e fim. O que isso quer dizer? Que eu faço um planejamento de escopo, eu faço as ações e eu mensuro o resultado e ciclo isso de acordo com a nossa necessidade. Então, pensando um pouco nas ações de dados, né, e como é que o dado permeia em todo esse processo, imagina o ciclo desde o início lá do planejamento da viagem, depois ali, antes da viagem, lá no aeroporto e quando a gente volta da viagem. Tudo isso, de alguma forma, se você é uma empresa que você tem, basicamente, como coletar esses dados dentro da tua jornada, isso é um outro ponto bem importante também, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, que é como é que a maturidade do dado está associada, basicamente, à maturidade que a gente tem dentro da empresa, das pessoas versus negócio. Né? Se a tua empresa ela permite que você trabalhe a gestão, né, desse dado para você construir esteiras onde você considera a jornada do cliente, não a jornada sua, mas a jornada do cliente, que no final das contas é o cliente que tem que ser impactado, é ele que vai gerar para você, né, o resultado efetivo lá na frente, é aí que está o grande X da questão de utilizar os dados, é aí que está o grande X da questão da gente utilizar basicamente tudo que a gente está vendo aqui do ponto de vista de tecnologia, inteligência, para suportar basicamente processos. Né? Então aqui basicamente o que a gente está fazendo é um exemplo, né, de ações que foram feitas ao longo da jornada, né, pensando basicamente no momento de vida do cliente. Com base no quê? No dado por trás, com o foco no quê? Na estruturação do processo e na eficiência operacional. A gente não está nem olhando aqui o resultado efetivo ainda, né, que é um outro ponto que a gente pode mensurar depois, como é que funcionava antes, como é que funciona agora, como é que eu organizei o dado para permitir que a gente chegue lá. Tá? E aí, pessoal, qual que é o grande X da questão? A gente acaba atuando com o cliente em diversos momentos, né, do ciclo de vida dele. E isso traz para a gente o conceito de Customer Experience. Né? Cada um de nós aqui, quando a gente vai fazer uma ação, ou quando a gente vai trabalhar, né, com os players, né, que estão envolvidos com a gente, né, o cartão que a gente tem, o celular que a gente tem, né, a gente, como consumidor, a gente quer ter uma experiência diferenciada. A gente quer receber uma mensagem de WhatsApp, ou a gente quer receber uma mensagem no nosso celular com as características que digam quem, né, que sejam atrevadas com a gente. Né? Quando a gente recebe uma mensagem muito genérica, pô, uma mensagem genérica, a gente nem dá muita atenção. Mas se o cara manda uma mensagem pra gente, fala assim, pô, sei que você é São Paulino, você foi no último jogo, tal, não sei o quê. Ó, consegui pra você aqui um desconto pra você poder ir no próximo jogo, pensando no clube do torcedor. Uma mensagem super personalizada, cara. A chance de você ir lá e fazer uma ação e ir de novo e ainda convidar outras pessoas é muito legal. Então, a questão do Customer Experience aqui é para trazer para a gente que a gente tem muita informação valiosa do nosso negócio, né? E essas informações, normalmente, elas são capturadas dentro do ciclo da jornada do teu cliente no teu negócio. Muitas vezes, essas informações elas não são organizadas de forma correta, ou às vezes elas não estão disponíveis para você poder conseguir consumir. E aí aqui, pessoal, entra todos os pontos relacionados a como você entende o teu cliente, né, como você utiliza basicamente os dados para poder proporcionar isso. É claro que levando em consideração todas as premissas, né, e as prerrogativas de lei. Se você pode ou não pode, se a finalidade da informação tem consentimento do cliente ou não tem consentimento, tem que entrar tudo isso daqui aqui. Né? Mas se você tem tudo isso, tem um consentimento, tem uma rastreabilidade, tem uma finalidade bem conectada com o processo, né? Se você entende a jornada do cliente, gera muita oportunidade para você como negócio, para vocês trabalharem, né, esse tipo de solução. O consumidor, nós como consumidor, antigamente a gente pensava muito no canal, né? A gente, eu vou entrar em contato com a empresa no telefone, vou entrar em contato com a empresa no e-mail. Hoje, né, a gente como consumidor, a gente olha muito a marca que a gente está trabalhando, né? Quem é aquela empresa? Quais são os valores daquela empresa? Quais são os canais que eu tenho para me conectar com aquela empresa? Eu me conecto via mobile, é uma empresa que aparece sempre no comercial na TV, trazendo informações relevantes ou se conectando com mensagens que eu também me conecto. Como é que são os canais, né, de suporte ao atendimento? Então, hoje, todo o conjunto, e por que eu estou falando do conjunto? Porque o conjunto vai definir a jornada, né? A jornada e qual é o dado que você vai ter disponível desse cliente dentro do seu ambiente de negócio. E com base, basicamente, em toda essa jornada, você consegue trabalhar, né, com base em todos esses dados, você consegue trabalhar uma jornada mais eficiente. Uma jornada
né, onde você consegue entender desde o primeiro contato do cliente, onde ele toma consciência sobre o teu produto, sobre o teu negócio, sobre o teu business, até, né, o final lá, que seria a retenção, ou até a geração de novas oportunidades, quais são os dados que você tem para poder te ajudar a mitigar cada uma dessas fases. Então eu preciso trabalhar mais a consideração da aquisição, por exemplo, do cliente num produto ou num serviço que eu tenho. Quais são os dados que eu tenho? Como é que eu organizo esses dados? Como é que por trás os históricos estão preparados nos meus bancos de dados para eu conseguir fazer isso? Quais são os profissionais que eu preciso ter para poder trabalhar esse dado e me ajudar a construir isso? Então, o grande X da questão aqui é a gente precisa conectar os pontos, né? Não é só dado e também não é só analytics e também não é só negócios e não é só plataforma. É um pouquinho de tudo e tudo está conectado dentro de um ciclo. Então, o primeiro ponto aqui, que é dados, é ótimo, né? Estou aqui falando há 20 minutos sobre a importância da gente trabalhar o dado e organizar o dado e ter ele dentro do teu ambiente de negócio. Muito bom, a gente precisa trabalhar isso, ficou até bem clarinho, né, pessoal? Devia ter pintado de outra cor, mas o dado, sendo estruturado e organizado do teu ambiente de negócio, é a primeira fase para você conseguir olhar e falar assim, legal, tenho esse tipo de informação dentro do meu ambiente. E aí já vem o segundo ponto, que é a gestão do dado. O que eu posso utilizar? Né? Qual é a qualidade desse dado? Qual é o selo de qualidade que esse dado tem que me permite trabalhar basicamente um processo ou algum tipo de retorno para o meu negócio? Vou dar um exemplo aqui, né? Então, vamos pensar em qualidade de dados. Se eu tenho um dado onde eu tenho um percentual de missing muito grande em uma variável que é super importante para o meu negócio, será que faz sentido eu utilizar ela no estratégico? Será que eu não preciso ir lá, dar uma olhada em como é que está a minha captura de dados lá no início, trabalhar a gestão de tudo isso, né, para conseguir efetivamente utilizar esse dado? Então, a gestão de dados vai trabalhar a governança, vai trabalhar a qualidade, vai trabalhar todos esses itens que estão associados a essa caixinha. E aí, depois que você tem uma gestão efetiva, que vai falar para você o que você pode fazer, quais são os dados efetivos, o que é permitido fazer, você cai na caixinha de Analytics, que é o que você consegue produzir. E aí, Analytics também é um tema bem amplo hoje, né? Quando a gente pensava em Analytics no passado, a gente pensava muito na estatística clássica, né? Que é o cara desenvolvendo o modelo e tal. Hoje não, já é mais amplo. Hoje a gente está falando do Data Engineering, a gente está falando do cara de Analytics, que é o cara de modelos, a gente está falando do cara de Data Viz, a gente está falando, né, do cara que vai ajudar ali a estruturar tudo isso, a fazer a parte de levantamento de requisitos. E tudo isso, pessoal, está dentro dessa caixinha, que é, com base no capital analítico que eu tenho dentro do meu negócio, o que eu consigo produzir? Eu preciso já sair, desenvolver um modelo super high-tech, ou eu posso começar aqui com um processo de segmentação, entendendo o meu público, avaliando qual é a conexão que ele tem com o meu retorno. Então, é tudo dentro dessa caixinha de Analytics. E aí vem um quarto ponto, que é a questão de plataformas. A gente tem, hoje, se vocês colocarem aí no celular de vocês colocarem Landscape de Big Data, né, 2023, 2022, vocês vão ver que tem 1 milhão de plataformas já disponíveis para trabalhar com praticamente todos os assuntos que a gente tem hoje dentro do universo de Big Data. Você vai ter para Data Viz, você tem um monte de plataforma, para desenvolvimento de modelo tem um monte, para arquitetura tem mais um monte, assim, tem muita. E por que eu estou colocando isso? Porque às vezes a gente parte do princípio que a gente precisa construir a plataforma, né? E não é isso que o nosso negócio precisa. Nosso negócio precisa pegar o dado, governar o dado, fazer um processo analítico, colocar em algum lugar, operacionalizar, chegar no cliente, retornar rápido e impactar o negócio. Não quer dizer que em alguns casos a gente não possa desenvolver, não é isso. Mas na plataforma é bacana olhar o que já tem no mercado, tem bastante coisa open source hoje que já é muito aceita pelos times internos das empresas para se utilizar, que dá para vocês trabalharem aqui e já gerar um valor, e aí lá na frente, né, trabalhar a questão de como ir, né, trazendo maturidade para esse processo. E o final, pessoal, que é o item, assim, quem trabalha no nosso ambiente vai concordar comigo, que é negócio. Não adianta nada eu fazer tudo isso daqui, ó, se lá na frente eu não conseguir conectar com a necessidade do negócio. O que é a necessidade do negócio? Basicamente, o que o negócio precisa. Então, eu estou construindo aqui um relatório para poder olhar se o meu cliente compra ou não compra um determinado produto. É isso que o meu negócio precisa para poder tomar uma decisão? Então, o grande X da questão
é que toda essa camada, todos os pontos, eles têm que estar conectados e o último, no final, é o que vai trazer o valor efetivo. Então, para cada um de vocês aqui que trabalham hoje dentro da empresa de vocês, o porquê, entender a finalidade daquilo que vocês estão fazendo e qual é o impacto que isso vai gerar no negócio, são perguntas assim bem, talvez, interessantes vocês terem aí no leque de vocês, porque isso vai trazer para vocês mais conectividade com o processo tecnológico que vocês estão construindo, com o processo analítico que vocês vão construir, ou com o dado que vocês precisam capturar. Então, eu preciso entender o produto que o cliente compra. Qual é a tabela, qual é o tipo de dado que eu preciso buscar lá no banco de dados para ajudar eu a chegar nesse lugar. Então, é um pouco disso, tá? E aí, vindo um pouquinho falando de dados em específico, aqui tem uma analogia que eu gosto bastante, que se a gente fosse fazer uma analogia sobre a importância de governança de dados, a gente vai falar, se dados fosse água, né, qualidade de dados garante o quê? Que a água é pura e não está contaminada. E aí eu peguei a fonte ali de um relatório que foi feito pela Serasa Experian, 74% das instituições financeiras acreditam que as questões de qualidade de dados afetam a confiança e a percepção do cliente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente faz uma ação, a maioria das ações que a gente faz e os problemas que a gente tem que estão atrelados à qualidade de dados, eles geram um impacto muito negativo, que é um pouco do que eu estou falando. Imagina, no mesmo exemplo do São Paulo que eu dei ali daqui a pouco, que eu dei há poucos minutos. Imagina você receber uma mensagem falando que você é corintiano, sendo que você é São Paulino. Vai gerar para você um desconforto muito grande em relação à marca, né? Então, é um pouco disso que a qualidade de dados trata. O processo de governança, ele certifica de que as pessoas certas possuem as ferramentas corretas, né? Para quê? Para garantir o desempenho do sistema da água. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a água passa, quando o dado passa dentro do teu ambiente, existem processos, existem recursos e existem pessoas que vão utilizar esse dado da forma correta. E 84% das instituições veem o dado como uma parte integrante da formação estratégica do negócio. O que isso quer dizer? Que o dado, pessoal, sem dado, é muito difícil tomar uma decisão. Se eu chegar para vocês aqui agora e falar assim, faturei R$1 milhão, qual é a primeira pergunta que vem de vocês? Faturou o quê? Faturou quando? Qual é o horizonte disso? Né? Não quer dizer nada se eu não tenho basicamente dados para a gente poder começar a conversar. Então, um pouco desse slide aqui reflete basicamente esse próximo slide, que fala muito sobre maturidade, né, do dado e a curva de sofisticação, né, que a gente tem hoje, pensando um pouco na maturidade e na jornada que se espera que as coisas, que o processo, né, de utilização do dado vai trazer para a gente. Então, aqui nesse eixo, a gente tem basicamente o nível de confiança, né, dos dados como ativo estratégico, e aqui embaixo a gente tem nível das pessoas, maturidade, processos e tecnologia. O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas, normalmente, né, elas começam com o quê? Com desconhecimento. As empresas que têm hoje falta de conhecimento sobre processos de qualidade de dados, elas estão aqui nesse primeiro eixo. O que acontece? Ela nem sabe que um problema de qualidade está gerando impacto para ela. Ela nem sabe que é preciso analisar o banco de dados, é preciso analisar os seus dados para entender qual é o efeito que está gerando no seu ambiente de negócio. Depois vem um grupo de empresas, né, que trabalham processos reativos. O que é isso? Ela sabe que existem problemas dentro do dado, só que ela não tem processos de tratamento ativo, ela só atua no problema. Então, aconteceu um problema, trata. Aconteceu um problema, trata. Esse aqui não tem função específica de dado, então não tem uma área de dados específica, e as correções elas são táticas. Aconteceu um problema, trata, mas o problema já aconteceu. É sempre na reatividade. E aí, a maturidade vai aumentando, né? Então vem o proativo. Você já começa a ter empresas onde você tem patrocinadores, que já patrocinam ali o quê? Métricas e dashboards para se avaliar, basicamente, como é que está a evolução disso dentro do ambiente de negócio. Você tem compartilhamento das responsabilidades dentro de TI. Então, a responsabilidade não é mais só do cara que desenvolveu o sistema. Você tem uma área ali que vai trabalhar a questão de quality assurance do sistema e do dado. Como é que o dado está entrando? E aí, você consegue trabalhar o quê?
não só no problema, mas começar a trabalhar também na causa raiz. Então, para quem desenvolve, ou para quem trabalha com tecnologia, sabe, você vai lá e desenvolve uma aplicação e coloca um campo aberto lá, por exemplo, um text box para o cara botar o nome da cidade lá, né? Não é um nome já padronizado. O que isso vai gerar no teu ambiente? Vai gerar o cara escrever de qualquer jeito, entendeu? E isso vai gerar para você lá, na hora que você for trabalhar isso na estratégia, uma necessidade de você trabalhar a qualidade de dados para conseguir gerar efetivamente algum tipo de retorno lá na frente. E as empresas que estão otimizadas, pessoal, são empresas que já têm área de CDO estruturada, já tem processos de qualidade e monitoria já estipulado, já utilizam ferramentas aqui, aí a gente tem várias ferramentas de metadados hoje, você tem OMM da Oracle, você tem da informática, outras ferramentas também. Então, assim, existe um arcabouço por trás de soluções que já são trabalhadas no ambiente para poder trazer, né, um respaldo tecnológico. E existe ali, basicamente, monitoramento, né, onde você tem times que trabalham em monitoramento e trabalham também a questão de governança dessa informação. Então, isso aqui é só um resumo bem grande, né, de como a gente, no mercado, observa um pouco essa questão de maturidade. E ela está muito conectada com a questão de governança. Quando a gente olha a governança e os processos técnicos que a gente tem por trás, desde o início, do escopo do dado até o consumo do dado lá na ponta, a gente está falando de dados estruturados, dados não estruturados, a gente está falando de tecnologias, sistemas de banco de dados, integração de dados, ingestão de dados, qual a arquitetura, qual o requisito de negócio, requisitos técnicos, se é dado externo, qual é o tipo de exploração que eu vou fazer e como é que eu vou consumir. Então, dá uma olhada na quantidade de temas que eu tenho que trabalhar só por falar de governança. E esse é um outro ponto também, né? Se cada um de vocês olhar aqui e falar assim, cara, provavelmente a gente não trabalha tudo isso ou a gente não tem conhecimento sobre tudo isso na minha empresa, né? E aí, esse é o grande X da questão. Quando a gente olha para a governança, qual é a nossa maturidade em relação a esses itens que estão aqui? E aí eu resumi aqui para vocês e separei, na verdade, quais são os itens técnicos, itens de negócio e itens de governança. Porque aqui, do ponto de vista estratégico, né, pensando tecnicamente, minimamente, o que a gente precisa ter? Eu preciso ter arquitetura de dados, eu preciso saber quais são as fontes de dados que eu tenho no meu ambiente de negócio, quais são as tecnologias que eu trabalho, se eu tenho documentação, não tenho documentação, eu preciso ter um profiling do meu dado. O meu dado é bom para eu usar? Eu tenho um selo de qualidade? Ah, aquele dado lá é bronze, né, serve para nada, não posso usar para nada. Mas, pô, aquele dado ali já tem documentação e tem processo de qualidade. Ah, posso usar para DataVis, posso usar para modelagem. Ah, aquele dado é um dado ouro. Ele passa por todos os critérios de qualidade que a gente tem. Como é que eu trabalho isso no meu ambiente de negócio? Como é que eu trabalho isso no meu técnico? E o processo de negócio também é muito legal aqui. Por quê? Porque conecta, basicamente, o técnico que você tem com as necessidades de negócio. Quais são as regras de negócio? Então, vou dar um exemplo aqui que é muito legal quando a gente está trabalhando com metadados no ambiente de dados. Quando a gente entra numa empresa, principalmente empresas que têm muito cenários, né, de diversidade de dados muito grande, essa empresa, por exemplo, você pega um campo, por exemplo, vamos pegar um campo como CPF, por exemplo, acho que todo mundo tem aqui, né, e normalmente nas empresas, tirando o nosso caso, né, normalmente você tem esse campo lá. Se você pegar esse campo em diferentes ambientes, provavelmente em cada ambiente ele vai estar escrito de uma forma. NR-CPF, CPF, vai estar número CPF, em cada banco de dados ele vai estar descrito de uma forma. Qual que é o X aqui da questão? Se eu entendo o conceito e o valor disso pro meu negócio, não interessa muito os atributos técnicos. O que interessa é qual é o efeito que este campo para o meu negócio vai gerar. Para que ele serve? Eu posso utilizar ele ou não? Né? Então é esse que é o X da questão. Como é que você organiza isso? Como é que você trabalha isso? Então esse é o grande X. E as questões de governança é questões de política, KPIs de monitoramento, qualidade, modelo de dado, regulamentação. Então, para o meu negócio, eu posso usar aquele dado para fazer uma ação de marketing, por exemplo, ou não? Como é que isso funciona? Né? Tá tudo dentro dessas caixinhas aqui, tá? E aí, pessoal, a gente entra num tema que é, hoje, né, quando a gente olha
para o universo que a gente está vivendo aqui dentro, eu vi muitas palestras falando sobre AI, a gente está vendo hoje algumas barreiras sendo quebradas, né, em relação ao que a gente via no passado, né? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está trabalhando a inteligência artificial hoje, né, dentro de um contexto que expandiu muito para a gente as possibilidades, principalmente nos últimos anos, né? Opa, foi embora aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui porque deu uma bugada aqui, ó. Nos últimos anos, a capacidade nossa de processamento, né, e a capacidade nossa de suportar processos através de... Ficou bem... A cor não ficou boa, né? Mas aqui está escrito escalabilidade e processamento paralelo. Então, escalabilidade é basicamente como a gente consegue, né, escalar os nossos processos usando, né, arquitetura, né, de ambiente aqui para nos ajudar. E aí arquitetura on-premises ou arquitetura em nuvem ou arquitetura híbrida, né, para ajudar a gente a trabalhar aqui. Aí a gente está falando de utilizar Hadoop, estamos falando de utilizar, né, ambiente NoSQL, estamos falando de utilizar SQL dentro de plataformas e para a gente conseguir consumir essas informações e esses dados todos. O processamento paralelo ali, pessoal, é um outro X da questão que vale aqui talvez uns 2 minutos para a gente falar. Que é, no passado a gente tinha muito a ideia daqueles grandes servidores, né? Onde você mandava uma requisição para o servidor era gigantesco, e devolvia para você aquela requisição, você trabalhava. Com a quantidade de dados que a gente tem hoje, não dá para ser dessa forma mais, né? Então, o que acontece? Hoje a gente tem inúmeros data centers, né, para algumas dessas empresas que processam em paralelo hoje. E aí a gente tem várias aí que a gente pode citar, né? Eu acho que quando acho que todo mundo aqui é usuário do Google, né? Se for lá colocar no Google, colocar ali uma pesquisa, ele tem um SLA dele ali para te devolver, que é menos de 2 segundos. Ele te devolve muito rápido. O que ele está fazendo por trás? No momento que você bota aquela pesquisa, com base na demanda que ele tem, ele escalona lá 10 mil máquinas para fazer a pesquisa para você dentro do dado dele e traz o retorno para você muito rápido. Então, em vez de você ter uma única máquina processando serializado, você tem várias máquinas processando em paralelo, trazendo um retorno ali muito rápido para o usuário. E esse tipo de arquitetura trouxe para a gente, né, uma viabilização maior do componente analítico, do componente de inteligência artificial, porque diminuiu o custo para a gente e também aumentou ali a performance e o retorno desse tipo de técnica. Então, eu trouxe um resumão aqui para vocês sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning, AI generativa e ali embaixo falando um pouquinho de ChatGPT. Mas, falando de inteligência artificial, pessoal, basicamente, resumo muito, assim, são basicamente técnicas que a gente usa hoje para ajudar a gente, né, a trabalhar ali um comportamento humano. O machine learning, ele já ajuda a gente a fazer o quê? A trabalhar dentro do dado, e a inteligência artificial também, técnicas que nos ajudam a treinar, basicamente, processos, algoritmos, que vão responder para a gente algumas necessidades que a gente tem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, imagina que a gente tem no nosso negócio, eu sou de um negócio de venda de algum produto específico, venda de Ferrari, certo? E eu quero entender quem são os clientes que têm alta propensão a comprar Ferrari. Eu vou fazer ali uma campanha para isso. Como é que eu faço isso? Né? Eu pego uma base de dados, pego quem comprou, quem não comprou e monto um modelo, basicamente olhando para o histórico e construindo basicamente ali uma probabilidade dos caras que ainda não compraram Ferrari de se aproximar do cara que comprou Ferrari. Como é que isso é feito? Cada um de nós aqui, pessoal, tem um vetor resultante. O que isso quer dizer? A gente tem um nome, a gente tem uma cidade onde mora, tem uma renda, tem um CEP, se tem filho, se não tem, todas as variáveis que caracterizam a gente. Essas variáveis que caracterizam a gente, mais a resposta, se o cara vai comprar Ferrari ou não, vai ajudar a gente a dizer o quê? O quanto o nosso perfil se aproxima do cara que comprou Ferrari, com base nesse vetor resultante. E aí é assim que os modelos são treinados, né? E aí a questão de Deep Learning, ela vem para poder reforçar basicamente a capacidade de treinamento. Então você bota mais camadas de treinamento. Então você treina e o resultado do teu treinamento gera outros treinamentos. Então, isso é bem legal também. E a IA generativa, pessoal, ela vem para trabalhar o quê? Trabalhar grandes volumes de dados, né? E proporcionar para a gente o quê? Respostas rápidas, né, em relação às situações que a gente tem aí de cotidiano.
todo mundo aqui conhece o ChatGPT, tem alguns outros caras que tem no mercado, mas pensa isso no teu negócio. Pensa que, ao invés de você usar o ChatGPT, você vai pegar todo o conhecimento que você tem no teu negócio hoje, todo o dado que você tem no teu negócio hoje, e você vai treinar um modelo, para poder responder as dúvidas dos seus colaboradores em relação ao teu negócio, ou dos seus clientes em relação ao teu negócio. Isso é possível já? É possível, é só a gente entrar lá e depois dar uma olhadinha lá nos modelos que a gente vai ver lá na frente. Trazendo basicamente uma comparação rápida aqui, né? Então, a estatística preditiva, que é um pouco desse exemplo que eu acabei de dar de Machine Learning, ela tem um foco mais numa aplicação. A generativa não, ela tem um foco em trazer a inteligência, conectar muitas aplicações. A estatística, a preditiva aqui, ela tem processos pré-definidos. Você está apontando para um alvo, você está trabalhando a segmentação de um processo, né? Quanto à generativa, não. Ela está observando basicamente todo um contexto, todo o material que existe sobre um contexto. A questão de preditivo aqui, né, quando a gente vai trabalhar no preditivo, a gente, dependendo dos modelos que a gente faz, a gente trabalha com amostras ou subamostras que representam basicamente uma população maior. Na estatística, nos modelos generativos, a gente fala já de trabalhar grandes volumes de dados, porque você precisa ter muito volume para conseguir treinar esses modelos. E aqui embaixo, na estatística preditiva, a gente ainda tem, né, uma baixa necessidade de hardware. Depende do teu ambiente, depende do volume de dados que você tem. Mas, no caso da AI generativa, a gente tem uma dependência muito grande, né, de GPUs para processar isso. E isso traz para a gente, pessoal, né, alguns pontos interessantes, né, porque a queda que a gente teve do custo de processamento de 2020 para 2022, aqui está em 4 milhões e aqui está em 450 mil, basicamente, para você poder treinar esses modelos. Então, você caiu muito o custo de processamento, o que viabilizou hoje a gente trabalhar basicamente com esse tipo de tecnologia. E aqui também tem um pouco da capacidade também de utilização desses ambientes, né? Quando você olha para a capacidade que a gente tem hoje de processar esses modelos, de treinar esses modelos com alta velocidade, você entrar agora em qualquer uma desses provedores de cloud que a gente tem na internet, você sobe uma máquina lá e consegue fazer o processamento, consegue treinar esses modelos, né? Ou se você pegar e baixar o Anaconda na tua casa, se tiver uma maquinazinha boa, você consegue ir lá e instalar um ambiente PySpark e começar a utilizar o PySpark utilizando na tua máquina. Então, não está tão complicado como era antes. Antes era mais restrito. Você vai falar assim, pô, vou usar nuvem. Ah, legal, custo de processamento, tráfego, né? Tem que transferir, né, o dado. Você paga na hora do download, né, cara? A galera estava meio assim, mas hoje isso tem diminuído bastante, o que está viabilizando basicamente todo esse universo, tá? E aqui tem um ponto interessante, pessoal. Eu trouxe aqui falando um pouco para vocês sobre os modelos, né, que são os modelos de linguagem, os modelos de linguagem larga, né, se você traduzir, que basicamente eles têm o propósito de responder, né, essa necessidade que a gente tem de organização de conhecimento. Por isso que é massivo a quantidade de dados que a gente precisa colocar para poder treinar lá, né. E aí um ponto interessante sobre o ChatGPT em si, né, é a evolução dele. Se vocês olham a evolução dele desde 2018 para 2023, a gente estava falando que no ChatGPT 1 a gente tinha lá 117 milhões de parâmetros treinados, enquanto e no ChatGPT 4, que é a versão paga que a gente já tem lá disponível na plataforma, a gente está falando de mais de 1 trilhão de parâmetros. Então pensa na capacidade de processamento que você precisa ter para disponibilizar isso, treinar esses modelos e deixar isso disponível para que os usuários consumam também, que essa é uma outra demanda. Que não adianta, eu tenho um custo gigantesco para treinar e depois eu tenho um custo gigante também para conseguir viabilizar isso, né? Porque todos nós estamos usando aqui. E aí traz para a gente alguns outros conceitos que são interessantes aqui, né? Que quando a gente fala muito desses modelos que a gente está vendo agora, ele está por trás de um conceito de Natural Language Processing, né, que é basicamente processamento de linguagem natural, né, que existem outras aplicações também que estão conectadas com o ambiente de vocês, que para caso de text mining, por exemplo, você trabalhar buscador, trabalhar a questão de spam, trabalhar a questão de monitoramento de marca, né, questão de associação, né, de itens aqui, e a questão de Event Detection. Então, se vocês já tem até algumas inteligências artificiais no mercado hoje que já fazem esses itens. Se vocês procurarem,
né? Vocês conseguem até já achar, por exemplo, para a parte de text classification, para algumas coisas nesse sentido, você já tem algumas inteligências que trazem isso. Na parte de language processing aqui, que é a parte de spelling, né, que é, né, basicamente você pronunciar. Eu acho que alguém aqui já usou Duolingo ou alguma plataforma de inglês. Então, muito disso, né, você pronuncia, a plataforma verifica qual que é a acurácia e devolve para você ali qual que é o nível que está de resposta. A gente tem a Siri hoje, a Alexa, a Google Now, que a gente usa bastante. Tem os Translation também. Eu acho que isso aqui eu uso muito, né, porque tem algumas coisas que a gente precisa, né, dar uma traduzida para entender se a gente está indo para o lado certo. E a questão dos chatbots hoje, que esse é um grande ponto também, que é bem interessante. Eu acho que a maioria de vocês, se não tem, usa o Teams hoje, né, dentro do ambiente de trabalho de vocês. O Teams, se vocês tiverem, não sei qual que é o nível de segurança que vocês têm no ambiente de vocês, mas com poucas liberações, vocês conseguem usar um componente que tem lá dentro que chama Power Agent, Virtual Power Agent, se eu não me engano. Você consegue construir um chatbot dentro do Teams para poder suportar a tua equipe. O que é isso? Isso é muito legal, pessoal, porque o que você consegue fazer? Você consegue, dentro do Teams, você acessa esse componente ele abre para você uma esteira, você consegue criar um chatbot, você consegue conectar esse chatbot com a esteira de vocês, dentro com a wiki de vocês, e esse chatbot lê a wiki de vocês e cria já, basicamente, uma estrutura meio que automática para vocês de respostas que o seu time pode fazer. Se vocês acessarem ele, e aqui é uma ótima dica, porque a gente tem testado alguns componentes assim, você consegue criar várias respostas automatizadas para a tua equipe sobre dúvidas que acontecem, como abrir chamado, sabe? Coisas que sempre chegam para você. Pô, cara, procura lá na Siri, por exemplo, na Siri da tua empresa, né? E dá para vocês poderem construir isso com uma ferramenta que já está embedded dentro do ambiente de vocês. Essa aqui é bem legal. Mas o que eu queria trazer para vocês é que o processamento de linguagem natural, ele é um recurso muito legal. Ele é utilizado para bastante coisa porque ele traz para vocês um pouco da sensibilidade do consumidor. Então, tem aplicações que você vê hoje de você traduzir o áudio para texto, trabalhar o texto em variáveis e transformar ele em modelos. Então, qual é a propensão que o meu cliente tem de comprar ou não comprar com base numa conversa que ele fez, de cancelar ou não cancelar o meu serviço, com base nas conversas que ele vem tendo no meu ambiente de negócio. Então, é o tipo de aplicação que dá para fazer aqui, tá? E aí vem um outro conceito bem legal também, esse aqui eu trouxe porque usei bastante, que é a questão de Social Network Analysis. Esse aqui dá para fazer diversas formas dentro do ambiente de negócio de vocês. Então, pensem que no ambiente de vocês, você tem o cliente aqui como sendo um nó. Cada um de nós é um nó dentro do nosso ambiente de negócio. E se eu pegar cada um de vocês aqui, a gente provavelmente vai ter propriedades que conectam a gente. Ou a gente fez a mesma faculdade, ou a gente mora no mesmo bairro, ou a gente, alguns de vocês têm relacionamento, é casado, ou conhece o outro por algum motivo, trabalha junto. Se vocês pegarem as arestas que estão aqui, vocês conseguem determinar qual que é o nível desse relacionamento, ou qual que é o nível de conexão que cada um desses clientes tem um com o outro. Aí fala, pô, mas para que serve isso? Para um monte de coisa. Você pode trabalhar análise de comunidade, por exemplo. Então, ao invés de você fazer uma segmentação clássica, você pode fazer uma segmentação usando como é que as interações dos clientes, como é que eles se comportam, quem conhece o quê, quem conhece quem, na verdade. Né? Se eu fizer uma ação com o cliente, como é que essa ação vai permear na rede? Quem são os meus centralizadores de rede? Né? Quem são os clientes que possuem maior grau de conectividade e que se conectam mais? Porque se eu fizer uma ação com ele vai conseguir permear. Então, em vez de eu fazer uma ação com a minha base inteira de 100 mil clientes, que vai gastar, vamos pensar que eu vou fazer uma ação de mala direta, vamos dizer que eu vou gastar R$1 para cada um, eu vou gastar 100 mil reais. Será que não seria mais inteligente eu encontrar quem são os 10 mil que se conectam melhor? Né? E esses 10 mil, levando aquela alegria do marketing, né? Para cada boa percepção que a gente tem, né, sobre um produto, a gente consegue levar para 3 pessoas, é isso, né? E ao contrário, cada percepção negativa, a gente leva para ter 13, né? Então o negativo é muito pior sempre, né? Mas pensando nisso, qual é o potencial que eu tenho, né, de geração, né, de valor utilizando esse tipo de técnica? Tanto para poder identificar quem são esses caras, quanto para poder olhar também quem tem maior propensão para comprar. Porque eu posso identificar quem são esses clientes e olhar também
né, como é que esses clientes eles possuem propensão, né, a, por exemplo, adquirir um novo produto ou um serviço e trabalhar essa questão de rede, né, dado que eu faço uma ação com ele, qual é o potencial que ele tem de transmitir isso para os outros clientes. Então isso é bem legal, pessoal. Além de trabalhar também a questão de anomaly detection, que é a questão de identificação de fraude, por exemplo. Então você pode dado que um evento aconteceu de diversas formas, ele sempre vai para fraude. Aí dá para usar aqui para você identificar situações de, dado que aconteceu determinadas situações, é fraude ou é uma compra, e você observar isso também. Parte de sentimental análise, como é que as comunidades estão se sentindo em relação a um determinado tema, e fazer sistemas de recomendação, que foi o que eu acabei de falar, que vão permear melhor dentro da rede. Então isso aqui é um tema bem legal, existem várias aplicações, existe o GEPHI, que é GEPHI, que é uma plataforma open source, vocês podem ir lá baixar a plataforma, tem vários exemplos ali de como você utilizar e como você trabalhar a base de dados para conseguir imputar, né, nesse tipo de análise. No Python também, tem bastante coisa no Python, tem uma library lá específica para trabalhar com a parte de Social Network Analysis. E aí, pessoal, chegando no final, hein? Um conceito que a gente está trabalhando muito é como a gente pega tudo isso, então vim falando de dados, certo? Vim falando de processar esse dado e depois colocar ele como um processo analítico, mas como é que eu entrego isso de forma fácil para o meu cliente final? E aí pensa no meu cliente final aqui como o meu cliente interno ou o meu cliente externo, né? Depende muito do negócio e da particularidade de cada um de vocês. Mas como é que eu entrego isso de uma forma que a partir do momento que eu acabe de fazer o processo analítico, o meu cliente já está com um processo analítico disponível para ele consumir? Para o meu dashboard, para o meu dado ou para o meu modelo. E a gente tem falado muito em como é que a gente conecta os modelos que a gente desenvolve, basicamente com o quê? Com a capacidade de entrega, né? E aqui, desde o dado, que é essa primeira camada de cima, o conceito principal que vocês têm que guardar é o conceito de CI/CD, que é basicamente você trabalhar processos, que é o que tem também no ambiente de dev também, né? Que é trabalhar processos sincronizados, né? Codependentes aqui, que no final do processo vai te gerar já uma resposta ali para o teu usuário final. Aqui tem um pouco de tudo, tá, pessoal? Algumas coisas que são bem legais aqui de falar. Feature Store. Então, em vez de você trabalhar o seu dado no ambiente RAW, será que eu não consigo trabalhar esse dado já como variável para o meu processo analítico sair mais fácil? Outra coisa que é legal, a questão de Model Registry ali. Como é que eu registro os modelos de forma mais fácil? Como é que eu deixo ele disponível dentro de um pack de modelos para eu trabalhar mais a questão de monitoramento, trabalhar mais a questão de eficiência e garantir que o meu resultado vai estar bem efetivo. E talvez o ponto mais importante é a questão de ML Prediction Services, que é, a partir do momento que a gente terminou o processo analítico está disponível para consumo. E aí, aqui tem um ponto bem legal, existem várias plataformas que já possibilitam esse tipo de serviço. Você coloca a base de dados, você treina teu modelo, treina teu estudo, e no final do processo você bota um componente que ele já gera a API já tem os parâmetros prontos para você poder consumir, passar a base de dados e já obter a resposta do score. E com isso, 2 cases bem rápidos. Tem vários cases de mercado, pessoal, dentro desse conceito. Tem case de tecnologia, case de automação de código, case de hiperpersonalização. Eu trouxe um de hiperpersonalização e um de automação, bem rápido. O de hiperpersonalização é bem legal. Tem algumas empresas que estão usando basicamente esse tipo de tecnologia de IA, já com os modelos generativos. Para quê? Para poder, o usuário aqui, né? Ele tem uma necessidade de viajar, ele quer viajar para o Havaí, e ele pergunta para a inteligência: você pode me ajudar a viajar para Havaí? Porque eu estou querendo, né, recomendações ali e tal, porque eu estou querendo viajar em tal época do ano. A inteligência artificial dá algumas opções para ele, ele responde, e lá no final, ela já traz as recomendações para ele. Tudo baseado no que ele está respondendo por trás de uma API de serviço que está conectada basicamente com o serviço do cliente. Tá? Aqui na frente tem um case de code debugging também. Então, basicamente, a gente está desenvolvendo um código
esse código, a gente não tem certeza se é a melhor forma da gente escrever ele, se tem como ser mais otimizado. Como é que eu utilizo basicamente esse tipo de tecnologia para ajudar a gente a revisar esse código? Ou até mesmo às vezes, né? Eu já fiz isso muitas vezes, né? Às vezes você não sabe por onde começar, você vai lá e coloca, cara, precisa de um código aqui para me ajudar a conectar com um banco de dados tal, em Python. Ele já te devolve ali, você passa o processo e vai embora. O que isso gera para a gente? Tem vários pontos aqui que são importantes, pessoal. Quando a gente fala desse tipo de tecnologia, de tipo de IA, a gente tem que levar em consideração a política da empresa, se a gente pode usar ou não, qual é o tipo de dado que eu vou colocar lá. Ah, eu vou colocar uma base de dados de um cliente. Não dá, cara. Eu vou botar um código lá que tem um IP de um serviço nosso, lá no negócio, não sei quem está vendo por trás. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas o que a gente já sabe hoje, né, é que as empresas estão construindo políticas para a gente poder trabalhar com isso. E existe uma satisfação grande na utilização disso, que é satisfação na hora do trabalho, porque a gente perde menos tempo tendo que criar as coisas do zero, porque alguém já catalogou isso. A gente se sente mais produtivo, porque a gente consegue entregar mais, né? O código fica até mais bonito, né? Tem bastante coisa no código, né, cara? Então é legal. E no final, a gente trabalha atividades repetitivas de uma maneira mais rápida, trazendo para a gente mais vantagem e mais resposta ali para o nosso ambiente de negócio, tá? E aí, para fechar, eu acho que eu tenho uns 3 minutos, talvez? 4 minutos. Eu gostaria de abrir para perguntas e deixar os meus contatos aqui também, se alguém quiser depois me mandar mensagem no LinkedIn, quiser me mandar lá, me adicionar lá também, me mandar mensagem, fique à vontade. E também, não sei, se quiser trocar ideia sobre alguma coisa relacionada à inteligência artificial, eu estou à disposição. Também estou fazendo ali, quem quiser falar sobre a parte acadêmica, também estou à disposição. Estou fazendo doutorado agora ali na área de medicina, isso é bem legal também, para todo mundo. Hoje as coisas estão... Eu sou matemático, para vocês terem noção. Eu estou trabalhando com um projeto de pesquisa para poder identificar o parto prematuro utilizando inteligência artificial. Então, é um pouco do que esse tipo de contexto traz para a gente, sabe? E traz aí como oportunidade para todos nós, né? Se a gente conhece os conceitos, sabe trabalhar o dado, não interessa muito qual é o tipo de negócio que a gente vai trabalhar. Processo, ele é muito parecido, né? A estratégia é muito parecida. Perguntas? 3 minutos, pessoal. Sem perguntas? Oi. Aproveita para tirar todas as dúvidas. Vocês querem falar no microfone? Pergunta? Tá no cantinho. O QR Code pegou no S ali do Fábrica de Empreendedores. Tem como expandir, David? Você dá um zoom aqui para puxar esse QR Code? Tem outro lá em cima que eu coloquei lá. Tem outro lá em cima. Mas dá um zoom assim na tela para ficar maior, talvez? Aí dá para pegar esse QR Code. Tá bem no cantinho, estratégia. É para ver quem está prestando atenção na palestra, né? Eu coloquei um ali, ninguém percebeu. Eu também nem tinha visto. Eu falei, poxa, esse cara tá atento. Eu ia colocar mais alguns, sabe? Falei vou colocar mais um no cantinho e tal, para ver. Para ver quem está prestando atenção na palestra. É isso aí. Olha, só temos presença ilustre no seu bate-papo, hein? Francesco Farrugia e a Cediane. Aqui os donos da campus, eles que mandam em tudo, tá, pessoal? Eles que fazem tudo isso aqui acontecer todo ano, prestigiando aqui o nosso palco. Talvez o último aqui esteja melhor, ó. Mas tem que trazer mais pra cá o QR Code. Deixa eu ver aqui. Dá não? Não dá. Mas sabe o que a gente pode fazer? Você colocou suas redes sociais e seu e-mail, não colocou? Coloquei. Coloca na... vai tentar. Mas só para fechar, pessoal, agradeço muito a oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição. E valeu aí. Eu acho que aproveitem o evento, está muito legal. Eu estou dando umas voltas aí também, estou gostando bastante. Qualquer coisa, estamos por aí, tá bom? Recentemente eu conheci, né, essa ferramenta que é chamada ChatGPT. E ele diz que todas aquelas informações que são inseridas ali, né, para a gente tomar cuidado que eles podem fazer uso. Que tipo de uso eles podem fazer com essas informações?
Vou responder com o meu conhecimento, tá? Então aí eu estou tirando até... na minha percepção, pensa que assim... Primeiro, eles podem utilizar para retreinar os modelos. Então, quanto mais informação você coloca, eles podem fazer um processo para poder priorizar o que é importante ou não e deixar mais eficiente a ferramenta. Mas pode pensar assim, imagina que você está colocando lá, por exemplo, uma patente que você está avaliando, né? Ou um projeto que você está avaliando. Os caras poderiam ter alguém por trás, uma área que está avaliando todas as patentes que estão sendo construídas ou tudo que está sendo colocado de inteligência lá por trás, entendeu? Então não dá para entender o limite. E também não é muito bacana discutir isso, porque assim, tem que pensar na eficiência e o quanto elas são positivas para a gente. O grande X da questão é, dado que existe a possibilidade, como é que a gente usa? Como é que a gente trabalha com ela? Porque ela traz benefícios. Então, o que a gente está falando muito lá é o que pode ser colocado, para que serve, entendeu? Então, acho que é mais nessa linha, entendeu? Mas assim, cara, pode usar para qualquer coisa, né? Valeu, pessoal.